pessoal da Aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, quem está chegando aqui pela primeira vez e quem está aqui seguindo os estudos conosco. A gente fica muito feliz mesmo que vocês estejam aqui continuando os estudos, praticando a língua portuguesa e tendo contato com vários textos que a gente tem contato aí no mundo. Lembrando que essas aulas, elas sempre vêm com material complementar, então não esqueçam de baixar, de continuar os estudos de vocês, seguir as dicas que tem lá, porque tudo isso também ajuda para que vocês tenham um ensino mais completo, certo? Então nós vamos agora para a nossa próxima aula de leitura e produção textual, que tem como tema o Face App. Vamos ver o que é isso já na sequência, se vocês nunca ouviram falar no que é. Então, os nossos objetivos com essas aulas: aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização nos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Então, para início de conversa, a gente está aqui agora num módulo mais voltado para a leitura de textos diversos, para a prática de escrita, para vocês também poderem revisar os conteúdos gramaticais que a gente já viu e aplicar nesses textos. E a gente sempre tem, então, esse momento de interação que é muito importante que vocês possam escrever aqui nos comentários, compartilhar conosco o que vocês têm de resposta para essas perguntas que vão sendo feitas ao longo das aulas. Então, para início de conversa, você utiliza aplicativos em seu celular? Que aplicativos você costuma usar mais no seu dia a dia? Você utiliza ou já utilizou aplicativos para editar suas fotos ou alterar a sua aparência? Você usaria um aplicativo que pode mostrar uma versão sua em outro gênero ou te mostrar mais velho ou mais velha? Você já ouviu falar no aplicativo chamado Face App? Se sim, o quê? Então, esse aplicativo ele surgiu com bastante força em 2019 e agora em 2020 ele também explodiu nas redes sociais. Então, talvez você já tenha ouvido falar nele ou não, mas vai dar para ter uma ideia então sobre o que ele é agora lendo esse texto. Então, vocês vão ver na tela grande esse texto que é o centro da nossa discussão. A volta infeliz do Face App. O aplicativo ressurge mudando o gênero do usuário em fotos. Pelo visto, o ano de 2020 está sendo de muitas recordações, não só por conta da nostalgia aos tempos anteriores à pandemia do novo coronavírus, mas também pelo ressurgimento de alguns aplicativos como o Face App, Android ou iOS, que bombou há exatamente um ano, ao envelhecer o rosto dos usuários em fotos. O programa ressurgiu como um dos assuntos mais comentados no Twitter neste sábado, com milhares de postagens em que o gênero das pessoas é alterado nas imagens. Vários famosos, como o Papa Francisco, personalidades da internet como Maísa Silva e o ator Chris Evans, conhecido por interpretar o Capitão América nos cinemas, viralizaram na rede social. Confira. Eu tô rindo aqui, mas tô com medo agora de ir pro inferno. Eu meti o Papa Francisco no Face App e agora o Papa tá parecendo minha professora. Fui zoar no Face App e fiquei chocado com a Maísa. Parabéns, Chris Evans. Eu pegava a sua versão feminina. Política de privacidade frouxa e histórico-racista. Apesar da proposta divertida, o aplicativo de origem russa, que soma mais de 100 milhões de instalações no Google Play Store, foi alvo de discussões sobre privacidade e ciberespionagem, inclusive sendo investigado pelo FBI. Por conta de sua política de privacidade vaga, com muitas brechas que preocupam em relação à proteção dos dados do usuário. Entre os trechos polêmicos da política de privacidade do Face App, está um que diz o seguinte: usamos ferramentas de estatísticas de terceiros para nos ajudar a mensurar o tráfego e as tendências de uso do serviço. Essas ferramentas coletam informações enviadas pelo seu dispositivo ou nosso serviço, incluindo as páginas web que você visita, adições e outras informações que nos ajudem a melhorar o serviço. Coletamos e usamos essas informações estatísticas com informações estatísticas de outros usuários. Assim, ela não pode ser usada para identificar qualquer usuário em particular. Ou seja, ao concordar com isso, no momento de instalação do aplicativo, o usuário autoriza que o Face App e empresas parceiras possam coletar dados como o histórico de navegação na internet, por exemplo. Ou seja,
né? Então repete ali essa primeira parte. Para piorar a situação, a inteligência artificial do aplicativo ainda foi acusada de racismo ao embranquecer pessoas negras, a partir de um filtro de embelezamento para tornar a selfie do usuário mais sexy. Na época, a Wireless Lab, ou desenvolvedora do aplicativo, pediu desculpas publicamente pelo ocorrido. Em meio a tudo isso, qual a sua opinião sobre o FaceApp? Acha que o aplicativo pode realmente ser considerado malicioso? O espaço para comentários está aberto para discussão. Fonte Canaltech. Então, nós voltando aqui, nós vimos que esse aplicativo ele já teve o seu momento bem forte em 2019, porque ele envelhecia as pessoas, né? Tu tirava uma foto e mostrava como você seria quando estivesse com 70, 80 anos de idade. E agora, nessa volta, ele pode mostrar a sua versão masculina ou a sua versão feminina. E, além disso, ele foi alvo de críticas por mostrar as pessoas que são negras muito mais brancas. Então, no material complementar, vocês vão ver ali as imagens também e vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Então, conversando sobre o texto, né? O que vocês têm a me dizer sobre qual o sentido de infeliz estar entre parênteses no título da notícia? Qual é o sentido de ter, assim, que nem vamos voltar ali? Esse infeliz entre parênteses, e não apenas a volta do FaceApp. Qual é a implicância disso? Qual é o sentido que o autor do texto, Alberto Rocha, quis dar ao colocar o infeliz entre parênteses? O que aconteceu em 2020 para que o aplicativo voltasse a ser popular? Por que o aplicativo é acusado de racismo? O que faz o aplicativo ser alvo de discussões sobre privacidade? Segundo a sua opinião, que medidas poderiam ser eficazes para que os usuários do aplicativo pudessem se sentir seguros? Então, essas respostas a gente espera aqui nos comentários, tá? Para vocês irem, né, praticando a escrita e a partir disso que a gente está tratando aqui. Então, o estudo do texto. Só chamando atenção para o comentário que foi feito por um usuário da internet, né, comentando sobre o aplicativo, que escreve mais, e mais nesse sentido ele é inadequado porque a gente tem o mas, que é aquele sentido de adversidade, que é o sentido que deveria estar aqui na frase, mas foi escrito com mais, né, como ao contrário de menos. Então, só para chamar a atenção de vocês para não confundirem os usos. Então, observe o comentário do usuário do aplicativo retirados do texto. Eu tô rindo aqui, mas tô com medo agora de ir pro inferno. Eu meti para o Papa Francisco no FaceApp e agora o Papa tá parecendo minha professora. Observe as palavras em destaque no primeiro comentário. Elas são versões abreviadas de quais palavras? Então, as palavras que a gente tem aqui em destaque. O tô, do eu tô rindo, mais tô, e depois aqui no... E agora o Papa tá aparecendo. Então, o tô e o tá, eles são abreviações de quais palavras? Quando que a gente usa essas palavras assim, né? Por que você acha que as pessoas utilizam versões abreviadas desses verbos? O que você acha ser mais adequado ou inadequado de usar se fosse outro texto, como um jornalista utilizando essas palavras em uma notícia? Então, para pensar se essas abreviações desses verbos, que já está dizendo ali, são utilizadas em todos os lugares, em todos os textos que a gente for escrever, ou apenas em determinadas situações. O que vocês acham? Número 2. Observe os comentários dos usuários do aplicativo retirados do texto. Fui zoar no FaceApp e fiquei chocada com a Maísa. Parabéns, Chris Evans. Eu pegava a sua versão feminina. Observe as palavras em destaque no primeiro comentário. Qual a função delas no texto? Então, zoar, né? Então, zoar é a palavra que está em destaque. O que ela significa? E o que ela está significando aqui dentro do texto? Que outras palavras podemos utilizar no lugar de zoar e pegava, que é o exemplo do segundo trecho, sem alterar o sentido de que os usuários queriam dizer. Então, que outras palavras podem ser usadas no lugar de zoar, de pegava? O que essas palavras querem dizer? Você acha que zoar e pegava são exemplos de palavras mais usadas em quais contextos? Por quê? Então, é outra pergunta para ver se vocês já escutaram elas em outros contextos, ou se vocês assim, se quiser usar zoar, se quiser usar pegava, qual é o sentido, né? É o mesmo de pegar, por exemplo, pegar esse controle, pegar o cabelo, ou é outro sentido? Produção textual.
Após ler a notícia no site da UOL, você decidiu escrever um comentário em resposta ao que leu. Pense sobre as questões que finalizam o texto e organize o seu texto a fim de deixar clara a sua opinião. As questões que finalizam: qual a sua opinião sobre o FaceApp? Acha que o aplicativo pode realmente ser considerado malicioso? Então vocês vão escrever esse comentário, procurando responder essas duas perguntas e refletindo sobre essa discussão que foi levantada então com o uso do aplicativo. Lembre-se de baixar o material complementar para seguir os estudos de vocês, certo? Então, bons estudos, até mais!